Muito boa tarde, queridos amigos e amigas. Grupo Espírita Paulo de Tarso, estudo das Cartas de Paulo. Leitura e comentários do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no escrito por Lucas, estamos no seu capítulo 25. Vamos então. Boa tarde, gente. Hoje continuamos e vamos praticamente finalizar os relatos do apóstolo Lucas sobre o início das ocorrências da vida dos apóstolos após a ida de Jesus para o plano espiritual, do seu desencarne. E essa parte que vamos seguir agora, ela é muito repetitiva. Por quê? Porque quando Paulo dá vários depoimentos a vários governadores, a vários sacerdotes, e tentam enquadrá-lo. Lembrando, no nosso último encontro, Paulo estava preso em Cesareia, né? O governador Félix, que deixou preso por 2 anos, até que o seu mandato, digamos assim, né, como preposto do imperador, tivesse chegado ao seu fim. Chegou ao seu fim, Paulo ficou lá. Às vezes a gente lê rapidamente, né? E são 6 meses de viagem, são 2 anos aqui, são 3 anos lá, né? E aí nós vamos tendo a ideia da grandiosidade da obra de Saulo, de Paulo de Tarso. E aqui nós estamos em um momento crucial, no seu capítulo 5, que é quando Paulo, né, após o novo governador ser indicado para a província, né, onde ele estava preso, que se chama Festo, onde era Festo, ele assumiu o poder e aí deu-se continuidade ao processo que envolvia a questão de Paulo de Tarso. E, Norma, você leu 25.1 e 25.9 para frente, por favor? 25.9? 25.1 e o 9. Tá. O apelo para César, né? 25.1. Assumindo a província, subiu de Cesareia para Jerusalém 3 dias depois. Pula para o 25.9? Isso. Festo, como Paulo falou, né? Porém, querendo prestar um favor aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres, depois de subir a Jerusalém, ali ser julgado por mim acerca dessas coisas? E aí, 25.11, né? 10. Disse Paulo: estou de pé diante da tribuna de César, onde devo ser julgado. Nenhuma injustiça fiz aos judeus, como tu bem sabes. Portanto, se cometi injustiça ou pratiquei algo digno de morte, não me recuso a morrer. Mas se nada das coisas que me acusam, ninguém pode me entregar. Mas se nada há das coisas que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. E aqui nós vamos relembrar algumas coisas. Paulo, por família, né, era cidadão romano. E, naquela época, ninguém poderia ser julgado sem o devido processo, as provas, as testemunhas. E é isso que tentam os sacerdotes, os príncipes dos judeus, os anciãos. Dessa vez, tentaram com Félix, o governador anterior, né? Tentaram com Festo, que são os 8 versículos aqui iniciais,
Eles repetem a mesma história, tentam condenar Paulo, né? E Festo pergunta a Paulo se ele queria ser julgado por ele ou pelos judeus. E aí Paulo diz que não queria ser julgado por nenhum dos dois. Ele apela, diz que é cidadão romano e quer ir à presença do imperador, como estava previsto no planejamento do Mestre Jesus, para que Paulo testemunhasse e levasse os seus ensinamentos até Roma. E aí, daí para frente, a gente tem a narração, né, de Lucas a respeito de outros encontros com pessoas importantes naquela época, dentro daquele contexto. E Lucas vai, no detalhe, repetindo com quem ele encontra, com quem ele fala, o que ele diz. E nós vamos observar que a posição de Paulo é sempre firme, sejam reis, sejam governadores, sejam judeus, sejam pessoas simples, seja quem for. O testemunho de Paulo sobre seu encontro com Jesus e a sua mudança após esse encontro de entendimento, ele não esconde, ele revela. A função dele era essa, revelar isso para que todos viessem também, aqueles que conheciam as promessas todas, né, do livro dos profetas, do Antigo Testamento, de tudo mais acerca da vinda do Messias, estava ali sendo dada por Paulo. O Messias já veio, ele esteve aqui entre nós, ele encarnou entre nós, e ele já se foi. E a grande maioria não acredita, né? Chamam de louco, ele é preso, e muitos fatos acontecem. Fala, Norma. Microfone. Talvez caiba aqui uma Sim. pequena leitura do livro A Caminho da Luz, do Claro. Emmanuel. Vamos lá. Francisco Cândido Xavier, quando, psicografia, né, do Chico Xavier, quando ele tem um título dizendo A Missão de Paulo, né? Olha, maravilhoso o texto. No trabalho de redenção dos evangelhos, que constituem, sem dúvida, o portentoso alicerce do cristianismo, verificavam-se nessa época algumas dificuldades para que se lhes desse o precioso caráter universalista. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos. Mas, se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Tão logo se verificou o regresso do Cordeiro às regiões da luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo, e quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. E então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício de seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo tornam-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina, de cidade em cidade, de igreja em igreja. O convertido de Damasco, com o seu enorme prestígio, fala do Mestre, inflamando os corações. A princípio,
estabelece-se entre ele e os demais apóstolos uma penosa situação de incompreensibilidade, mas sua influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza. Norma. E já foi lido, né, algumas passagens atrás, da influência dos judeus que criavam problemas até com a questão da circuncisão, né? Segundo a lei de Moisés, os judeus tinham que ser circuncisos e se criaram até concílios, reuniões, né, com muitos membros para julgar isso. Se não fosse a presença de Paulo e de outros seguidores dele, né, como Estevão, que o acompanhava o tempo inteiro, né, fala de espiritualidade que hoje talvez o cristianismo como um todo, né, não se resumisse apenas mais uma seita dentro do judaísmo. Né? Então, agora, vamos para seguir o capítulo 25, onde Paulo está diante do chamado rei Herodes Agripa II. Você quer que leia a partir de qual? Do 25.13? 25.22, o iniciozinho, 25.22. Tá. Agripa disse para Festo: gostaria também de ouvir este homem. Amanhã o ouvirás, disse ele. Assim, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, depois de entrarem na sala de audiências com os quilarcas e varões eminentes da cidade, Paulo foi conduzido por ordem de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, vede este acerca de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém quanto aqui, clamando que não deve ele viver mais. Eu, porém, descobri que ele nada fez digno de morte. No entanto, tendo ele apelado ao Augusto, decidi enviá-lo. Norma, aqui a gente vê que o Festo já declara, né, que não viu em Paulo nada digno de culpa perante ao Império Romano para que fosse decretada a sua morte. Né? E é impressionante, né? Aí, nesses relatos, a gente vai evidenciando que a história nos traz, né? Da justiça romana que chegou até os nossos dias, né? Como eles agem com criteriosidade e justiça. É isso mesmo. Eram cruéis, mas eles que fundaram, né, o direito romano, né? O primeiro de todos. Isso. Vamos em frente. Multidões contra Paulo. Multidões de judeus. E a gente vai aqui parar também e pensar. Os judeus seguiam os 10 mandamentos. Um deles era: não matarás. Que judeus seriam esses? Né? Os que queriam passar por cima do próprio mandamento. Aqueles homens que não seguiam a espiritualidade dos textos do Antigo Testamento, e sim procuravam domínio, importância e status social perante aquela sociedade daquela época. E então queriam impor um julgamento a Paulo como tentaram a Jesus.
Só que Paulo tinha uma missão designada pelo próprio Mestre Jesus. E ele cumpriu-a rigorosamente até o fim. Vamos lá, mano? Onde você quer que eu leia agora, querido? Vai em frente no relato dele. A respeito dele, não tenho algo seguro para escrever ao Senhor. Por isso o conduzi até vós, e especialmente até ti, rei Agripa, a fim de que, ocorrendo a investigação, tenha o que escrever. Pois não me parece razoável não indicar os motivos de condenação ao enviar um prisioneiro. Isso deu origem ao chamado inquérito, processo legal, para se julgar alguém. Temos testemunhas, provas, tudo relatado ali, para que o juiz, né, da vara civil, da vara penal, da vara que for, possa ter os instrumentos as ferramentas de análise e de julgamento. Aí vem o discurso agora de Paulo perante o rei Agripa. Vai lá, não? Vamos lá? Vamos. E Agripa disse a Paulo: tens permissão para falar em teu favor. Então Paulo, estendendo a mão, defendia-se. Rei Agripa, considero-me bem-aventurado por estar prestes a defender-me hoje diante de ti, de todas as coisas das quais sou acusado pelos judeus, sendo tu especialmente conhecedor de todos os costumes e controvérsias que há entre os judeus, por isso rogo que me ouças pacientemente. Olha como é que Paulo sabe, né, envolver a pessoa, como ele usa bem as palavras, né, apelando para o conhecimento que ele sabia que o rei Agripa tinha dos costumes judeus. Quanto ao meu modo de ver, desde a minha juventude, como tem sido desde o início na minha nação e em Jerusalém, todos os judeus conhecem. Conhecendo previamente a mim desde o princípio, se quiserem, podem testemunhar que vivi segundo a mais rigorosa seita no nosso culto, os fariseus. E agora estou de pé, sendo julgado em razão da esperança na promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Que as nossas 12 tribos, prestando culto assiduamente, dia e noite, esperam alcançar a respeito desta esperança. Ó Rei, sou acusado pelos judeus. Por que se julga inacreditável entre vós que Deus levante os mortos? Eu, no entanto, pensei comigo mesmo ser necessário fazer muitas coisas contrárias contra o nosso Jesus Nazareno, o que de fato fiz em Jerusalém. Eu encerrei em prisões muitos dos santos, recebendo a autoridade dos sumos sacerdotes, ao serem eliminados, lançava contra eles as pedrinhas e, punindo-os muitas vezes por todas as sinagogas, forçava-os a blasfemar. E, enfurecendo-me ainda mais, eu os perseguia até mesmo nas cidades estrangeiras. Nessas circunstâncias, indo para Damasco, com autoridade e permissão dos sumos sacerdotes, ao meio-dia pelo caminho, ó Rei, vi uma luz vinda do céu, e mais brilhante que o sol, que iluminou ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz me dizendo em dialeto hebraico: Saul, Saul, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então eu disse: quem és, Senhor? O Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te
e põe-te de pé sobre os teus pés, pois para isso tornei-me visível a ti, para te constituir servidor e testemunha, tanto das coisas que viste, quanto das coisas que serão vistas por ti, arrancando-te do povo e das nações, para as quais eu te envio, a fim de abrir os olhos deles para que retornem das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus, de modo a receberem o perdão dos pecados e a porção dos que foram santificados pela fé em mim. Portanto, ó rei Agripa, não me tornei desobediente à visão celestial, mas anunciava primeiramente aos de Damasco, aos de Jerusalém, a todos da região da Judéia, como também aos das nações, para se arrependerem e retornarem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa dessas coisas, os judeus, depois de me prenderem no templo, tentavam me matar. No entanto, obtendo socorro de Deus, até este dia estou de pé testemunhando, tanto a pequenos quanto a grandes, nada dizendo além das coisas que os profetas e Moisés disseram estarem prestes a acontecer. O Cristo que padeceu e o primeiro dentre os que levantaram dos mortos deve anunciar a luz tanto ao povo quanto às nações. Defendendo-se ele com estas palavras, Festo disse com grande voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te levam à loucura. Paulo, porém, disse: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, declaro palavras verdadeiras e sensatas, pois o rei, diante de quem falo abertamente, também compreende essas coisas, já que estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe passam despercebidas, uma vez que isto não aconteceu em um canto. Crês nos profetas, rei Agripa? Sei que crês. Agripa, porém, se dirigiu a Paulo. Por pouco me persuades a me fazer cristão. E Paulo, eu oraria a Deus que, ou por pouco ou por muito, não apenas tu, mas todos os que me escutam hoje, vos tornasseis tais como eu sou, exceto no tocante a essas amarras. Levantou-se o rei, o governador, Berenice e os que estavam assentados com eles. E, depois de se retirarem, falavam uns aos outros, dizendo: Este homem nada fez digno de amarras ou morte. Então Agripa disse para Festo: Este homem podia ser libertado se não tivesse apelado a César. Então, a gente vê aqui que Paulo, né, no início, já fala que sabe do grande conhecimento que Festo tem sobre as Escrituras, sobre o que acontecia, né? O que talvez Paulo não acreditasse no governador anterior, que era Félix, que o manteve preso até essa ocasião. A gente vê que Paulo fala ao rei, né? E Festo se intromete aqui na conversa deles, né? Festo, e dizendo: estás louco? Louco por quê? Porque os homens da lei, do sinédrio, os sacerdotes, não conseguiam aceitar que Jesus, que eles chamavam de um carpinteiro, nazareno, fosse o mestre esperado pelas 12 tribos, ou seja, pelas nações do povo de Israel, fosse aquele Messias profetizado por todos os profetas, chamados maiores, profetas menores, que estão lá no Velho Testamento. Paulo aqui fala coisas
e diz que ele perseguiu cristãos. Então, só por alguns trechos aqui ele poderia ser condenado, mas nem assim ele o foi, porque ele tinha o cuidado de dizer, que está uma dessas passagens, ele dizia que ele ia com carta de autorização dos sacerdotes. Então, ele tinha a permissão para fazer aquilo. E como é que agora esses mesmos sacerdotes vinham querer culpá-lo daquilo que eles mesmos autorizaram a fazer? Ferindo as leis que eles mesmos pregavam. Então, Paulo sabia trabalhar muito bem com as palavras e ele saía-se bem em todas as situações. Né? Tanto que aqui no final, Festo declara, tendo seu orgulho ferido, é claro, né? Porque ele queria julgar Paulo, mas Paulo não se entrega a ele. Agripa, este homem nada fez digno de amarras, falou o rei. Então Agripa disse para Festo, este homem poderia ter sido libertado se não tivesse apelado. Mas se ele não tivesse apelado, provavelmente ele já estaria morto e não estaria nem conversando com esse rei. E cada vez mais juízos de valor eram feitos a Paulo, até que chegamos na sua viagem. Aqui Lucas vai descrever detalhes da viagem, né? Eles foram de navio, naquela época se navegava pelo mar Mediterrâneo, de ilha em ilha, de cidade em cidade, eram viagens longas. E o capítulo 27, ele todo vai tratar de acontecimentos passados durante essa viagem de Paulo, que vai de Jerusalém, descendo pelo Mar Adriático, até o Mar Adriático, e seguindo até chegar a Roma. Vamos, nós seleciona alguns pedacinhos aí para ler. Você quer comentar alguma coisa desse último? Do naufrágio? Eu não, Não, da viagem, não, desse último que você leu. Você quer comentar a alguma Ilha de Malta? Não, esse discurso de Paulo perante o rei Agripa, você quer comentar alguma coisa? E depois a gente parte para a viagem para Roma. Você já falou muito bem, né, Paulinho? Ele fez a sua autodefesa, né, a inteligência dele de pegar esse ponto aí, que se os próprios sacerdotes o autorizavam, como é que poderiam agora estar julgando, né? De uma sagacidade que não foi à toa, né, que o mestre o escolheu, que sabia que ele tinha autoridade, presença e todo esse preparo para enfrentar o que o cristianismo precisava para chegar até os nossos dias. Porque se fosse um daqueles humildes pescadores, certamente não teriam condição de fazer uma defesa desse cunho, né? E o cristianismo sucumbiria. Então, Paulo foi fundamental mesmo. Então vamos viajar para Roma. Vamos ver como é que foi o início dessa viagem. Capítulo 27, e é o penúltimo. Tempestade. Começa quando foi decidido navegarmos para a Itália, Isso. entregaram Paulo a alguns outros prisioneiros
a um centurião de nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando em um navio de Adramítio, que iria navegar por lugares da costa da Ásia, zarpamos, estando conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica. No outro dia, aportamos em Sidon, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir aos amigos para receber cuidados. E dali, fazendo-se, costeamos Chipre, por serem os ventos contrários, atravessando o mar aberto ao longo da Sicília e Panfilha, descemos para Mirra, da Lícia. O centurião, encontrando ali um barco de Alexandria que navegava para a Itália, nos embarcou nele. Navegando lentamente por muitos dias e tendo chegado com dificuldade diante desse nido, não nos permitindo o vento avançar, costeamos Creta de fronte a Salmona. Costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, próximo do qual estava a cidade de Lazéia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação em razão do jejum, também já ter passado, Paulo recomendava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser com dano e muita perda, não somente da carga e do navio, mas também das nossas vidas. O centurião, porém, era persuadido mais pelo timoneiro e pelo capitão do que pelas coisas faladas por Paulo. Sendo o porto impróprio para a invernada, a maioria deliberou zarpar dali para invernar em Fenice, um porto de Creta, se de algum modo pudessem chegar lá, que dava para sudoeste e para noroeste. E aí, Norma, a gente vê aqui que é um relato, né, dos lugares onde eles foram passando, eles foram parando, mas o detalhe é que cada cidadezinha dessa, Paulo ia deixando uma sementinha, né? Sempre que podia, mais uma vez, além daquelas viagens que ele fez, ele ia aqui plantando mais sementes. E aqui, na continuidade do capítulo 27, Lucas também vai narrando, né? Eles descarregaram o navio para tirar o peso, por causa dos ventos, para que não houvesse nenhum acidente, né? O que acabou não acontecendo. Aqui eu vou ler só o último versículo, 27, 43. O centurião, querendo salvar a Paulo, o navio afundou, né? Por causa dos ventos e de tudo mais. Querendo salvar a Paulo, impediu desse plano e ordenou sair para a terra, em primeiro lugar, lançando-se ao mar os que sabiam nadar. Aos demais, uns sobre tábuas, outros sobre alguns destroços do navio. E sucedeu assim que todos chegaram sobre a terra. Então, aqui, fenômenos naturais, né? O homem foi preso, o homem foi açoitado, o homem foi negado por seus pais, pai e mãe, sua família o rejeitou. Viagens extremamente perigosas e sofridas, né? A última viagem para Roma, o navio afunda, eles se agarram em tábuas para chegar à terra e para finalmente chegar a Roma. Norma está com cara de que quer falar alguma coisa. Paulinho, eu lembro de uma fala que eu ouvi certa vez, para nós cristãos atuais não reclamarmos, né? Porque a gente é muito acicatado, né? Quando a gente se volta para o Cristo.
As pessoas falam, já não é mais o mesmo, já não participa do churrasquinho, já não bebe, entendeu? Então, eu escutei o seguinte, Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, enxotado da Tessalônica, escorraçado de Bereia, preso em Jerusalém e acusado em Roma. Por isso, não reclame das lutas. As nossas lutas de hoje são tão pequeninas, né? Diante dessa luta que ele travou para que o cristianismo chegasse até nós. Então, para fechar, vamos ler Paulo em Roma, 28, 11. 28, 11. 3 meses depois, embarcamos em um navio alexandrino com a insígnia Dioscuros, que invernara na ilha, aportando em Siracusa, permanecemos ali 3 dias, donde, lançando as âncoras, chegamos a Régio. Depois de um dia, surgiu o vento sul. No segundo dia, chegamos a Puteoli, onde encontramos irmãos que nos rogaram permanecer com eles durante 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Os irmãos dali, ao ouvirem coisas a nosso respeito, vieram ao nosso encontro até ao fórum de Ápio e 3 tabernas. Paulo, ao vê-los, deu graças a Deus e tomou ânimo. Quando entramos em Roma, foi permitido a Paulo morar por conta própria com o soldado que o guardava. E sucedeu que 3 dias depois, ele convocou os judeus que eram proeminentes e, reunindo-se com eles, lhes dizia: varões, irmãos, eu nada fiz contra o povo ou contra os costumes dos pais. Porém, desde Jerusalém, fui entregue prisioneiro nas mãos dos romanos, os quais, depois de me interrogarem, queriam me soltar, por não haver em mim motivo de condenação à morte. Depois de os judeus contestarem, fui compelido a apelar para César, mesmo não tendo a minha nação algo do que me acusar. Então, por esse motivo, vos chamei para ver e conversar, visto que, por causa da esperança de Israel, esta corrente me envolve. Eles lhe disseram: não recebemos cartas da Judéia a teu respeito, nem chegou aqui algum irmão que anunciasse ou falasse algo de mal a teu respeito. Mas julgamos oportuno ouvir de ti o que pensas, pois sabemos que esta seita é contraditada em todo lugar. Após marcarem com ele um dia, muitos vieram até ele na hospedaria, aos quais expunha, dando um testemunho, o reino de Deus, persuadindo-os a respeito de Jesus, a parte da lei de Moisés e dos profetas, desde o raiar do dia até o entardecer. Norma, só um minutinho. Olha só como é que um Paulo ainda vivo, né, em 28, 2, 20, capítulo 28, versículo 22, eles julgavam os relatos de Paulo, da figura de Jesus, mas julgamos oportuno ouvir de ti o que pensa, pois sabemos que esta seita. Paulo estava sendo aqui, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, não eram o cumprimento da promessa da primeira lei de Moisés, e sim uma seita de alguém que chegou lá e começou a pregar coisas e que não tinha relação com os judeus. E aí ele passa, né? Ele tem a possibilidade desse contato com esses judeus de Roma, para quem depois tudo vai se espalhar. Por quê? Porque ele, como cidadão romano, não fica
preso. Foi permitido a Paulo morar em uma casa. Ele ficava numa casa. Então, a casa que ele morava virou romaria. E tinham várias reuniões. Isso tudo era permitido, porque o Império Romano não, os imperadores e os governadores não se intrometiam com questões religiosas dos territórios que eles conquistavam e dominavam. Vamos seguir? Tá. Uns eram persuadidos, mas outros não criam. Havendo desacordo entre eles, despediram-se, tendo Paulo dito uma só palavra. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, através do profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e lhe diz: ouvireis com os ouvidos e não compreendereis. Vendo, vereis e não enxergareis, pois o coração deste povo se tornou cevado, com ouvidos pesadamente ouviram. Não, seus olhos se fecharam para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, e se voltem para eu os curar. Portanto, seja do vosso conhecimento que esta salvação de Deus foi enviada às nações, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Permaneceu 2 anos inteiros na casa alugada e recebia todos os dias todos os que se dirigiam até ele, proclamando o reino de Deus e ensinando as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda franqueza, sem impedimento. E aqui, Paulo relembra a esses judeus, né, uma profecia de um dos mais respeitados profetas do povo judeu, que era Isaías. Ouvireis com os ouvidos e não compreendereis, porque o coração deles estava fechado para as revelações. A pior coisa é o cego que não quer ver. Então, eles não queriam ver, eles não aceitavam. E eles entraram em divisão em todas as nações. Alguns aceitaram e se tornaram companheiros de Paulo no trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos. E a partir daqui, do livro de Atos, agora, no próximo encontro, nós vamos entrar propriamente nas epístolas. Repetindo aqui, livro de Atos dos Apóstolos, foi um livro escrito pelo apóstolo Lucas sobre a vida no início do apostolado, que inclui desde a crucificação, a ascensão de Jesus aos céus, os dias de Pentecostes, as várias viagens que Paulo fez. E aí, o próprio Paulo se comunicava através de cartas. Então, nós temos os nomes: Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Tessalonicenses, Colossenses, Gálatas, e por aí vai, né? Onde Paulo mantém uma troca de informações com as igrejas que ele ia fundando. E nessas trocas de informações, ele ia pegando tudo aquilo que deveria ser revisto para que aqueles irmãos responsáveis pelas igrejas fundadas viessem a fazê-lo na condução do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos de Moisés. Então, aqui a gente acaba o livro de Atos e nos próximos encontros vamos falar,
Quando essa estada dele lá em Roma, Paulinho, eu ouvi um relato das pregações do Paulo, né, nas catacumbas, que eu não sabia a tamanha profundidade delas, né? Uhum, Eram subterrâneas, às vezes com 11 quilômetros de profundidade. E nas paredes haviam tipo prateleiras onde os corpos eram deixados. Então elas eram frias como frigoríficos. Ali os soldados romanos não procurariam os cristãos por serem local de mortos. Então há um espaço subterrâneo, tipo uma sala entre as catacumbas, que os cristãos se reuniam. A palestrante Berenice Lima, que visitou essa ambiência, ela palestra na Rádio Rio de Janeiro, uhum, do Leon Denis, ela, né? Ela disse que nas paredes tem desenho de peixe, que é a indicação que ali Paulo se reunia com os cristãos, os uhum. peixes simbolizando, né, o cristianismo. Então, ele batalhou muito, realmente, né? Maravilhoso. É, que bom. Mais alguma colocação? Não, não. Jeff, Tranquilo, Paulo, só aprendendo. só aprendendo. Então, tá bom. Vou pedir para a Norma fazer a nossa prece de encerramento. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, Senhor da vida, por essa oportunidade abençoada que tivemos de entender um pouco mais da vida e obra desse abençoado apóstolo Paulo de Tarso, mentor do nosso grupo de estudos, em que Paulo continue a iluminar a mente de cada um de nós nessa caminhada, perseverando a sermos esses semeadores humildes, a exemplo deste homem forte que nos deu esta imensa, né, essa imensa riqueza de conhecimentos espirituais vindos do Mestre. Então, é com felicidade no coração que agradecemos a Ti, Senhor, ao nosso mentor Paulo de Tarso, à nossa Mãe Santíssima, que ela possa proteger a todas as mãezinhas que estejam elas aqui no plano material ou no plano espiritual, com certeza estão vibrando por nós, que estamos nessa caminhada em busca do esclarecimento à luz de Jesus. E assim, felizes e agradecidos, pedimos muita proteção ao nosso Pai Maior e a devida permissão para encerrarmos o nosso estudo das cartas de Paulo de hoje, dando juntos graças a Deus. Graças a Deus.